antes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército dos céus. Por esta razão, o homem deve temê-lo, honrá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, porque Deus tudo fez e tudo sustenta pela palavra do seu poder. No Salmo de número 33, versículo 5, o salmista diz: por isso, o salmista diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Por isso, o temor do Senhor deveria ser uma questão de gratidão. Sabe por que você existe? Porque Deus assim o quis. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor assim o determinou. Sem Deus, nem ao menos respirar poderíamos, porque o oxigênio é suprimento que Deus nos dá. Por isso, o fato de estarmos aqui, estarmos vivos, deveria ser motivo suficiente para temer a Ele e dar glória ao seu nome, porque Ele é digno. A Bíblia diz ainda que o homem deve temer a Deus, porque Deus conhece todas as suas obras e as trará a juízo, e as trará a julgamento. No capítulo de número 29 de Isaías, versículos 15 e 16, o profeta diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Alguém que comete os seus pecados às escondidas, que esconde o seu real propósito de Deus, e diz: Deus nada sabe, o Senhor nada vê. Aí Deus diz: que tolice a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, ou o artífice se nivelasse a coisa criada. E ainda continua Paulo na carta que escreveu aos Coríntios 4, versículo 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Esconder alguma coisa de alguém, pode ser que a gente consiga o tempo todo. Pode ser que a gente consiga durante muito tempo esconder alguma coisa da igreja ou da liderança. Mas é certo e é tolice pensar que se pode ocultar alguma coisa dos olhos daquele que está em todos os lugares e que a tudo preste. A palavra de Deus ainda continua falando, aleluia, sobre este assunto. Eu ouvi um repórter que estava discutindo com uma outra pessoa sobre a pena de morte. E a pessoa entrevistada se mantinha contrário à pena de morte. E o repórter perguntou: por que você é contra? E ele disse: porque nos países onde a pena de morte foi instituída, estabelecida, o índice de criminalidade não diminuiu. E o repórter perguntou a ele: por que você acha
que a criminalidade não diminuiu mesmo nos países onde há pena de morte? E ele respondeu o seguinte: é porque o criminoso, ele é otimista, ele nunca acha que vai ser apanhado. A palavra de Deus diz a mesma coisa sobre o pecador. No Salmo de número 36, versículo 4, na Bíblia de Almeida Revista e Atualizada, o pecador pensa que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Por isso ele continua suavemente e tranquilamente na prática do pecado. Esta pessoa erradamente desenvolve alguns conceitos sobre Deus. O primeiro conceito que ela desenvolve sobre Deus é que Deus não existe. No Salmo de número 10, versículo 3 e 4, a gente lê: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, ele bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. No Salmo de número 14, versículo 1, o salmista diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação. Quando se diz Deus não existe, então abre-se porta para todo tipo de pecado e de mal. Porque se Deus não existe, dizem alguns, não haverá prestação de contas. Então vale aqui a lei do mais forte: quem tiver a unha maior, suba na parede. O outro conceito que algumas pessoas desenvolvem acerca de Deus é o conceito deísta, que ele existe, mas que ele não se importa. Capítulo de número 93 do livro dos Salmos, versículos 6 e 7, a gente lê: matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Deus não se importa. Se ele vê, não interfere, porque ele não se importa. O próximo conceito que alguns desenvolvem acerca de Deus é que, mesmo se importando, mas Deus é limitado em conhecimento e poder. Salmo 73, versículo 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? O próximo conceito que desenvolvem acerca de Deus é que Deus está associado com o mal. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 15, a gente lê: enfadais o Senhor com as vossas palavras e dizeis: em que te enfadamos? E Deus responde: nisto que pensais. O que é que eles pensavam? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Passaram a associar Deus com o mal e dizer: Deus gosta é de quem vive no pecado, é desses que ele se agrada. E ainda continua a palavra de Deus: ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprime a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Mas aí Deus diz o seguinte: atendei, ó estúpido dentre os povos,
Porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria?